Voltando aos assuntos nacionais, mais precisamente a economia. Em meio às críticas contra o Banco Central, o governo pode discutir medidas para conter a alta do dólar. O presidente Lula vai se reunir amanhã, quarta-feira, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A moeda americana voltou a subir nesta terça ao encostar em R$ 5,70. Fechou em R$ 5,66. Para falar mais sobre esse cenário, a gente convidou o economista, especialista em contas públicas, Bruno Lavieri. Como vai, Bruno, mais uma vez? Obrigado pela atenção, pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Thiago. Obrigado. Bom, há essa apreensão, o governo tem instrumentos para tentar conter essa alta do dólar, o mercado acredita que haverá essa possibilidade, mesmo com a autoridade monetária sendo o Banco Central? O governo em si, talvez a principal arma que tenha seria o silêncio, né? Ou mesmo, no mundo ideal, né, o anúncio ali de ajustes fiscais, né? Isso certamente ajudaria a acalmar os ânimos do mercado e estancaria, em grande medida, essa grande saída de capital, que no final das contas é o que provoca a depreciação do real, né? Enfim, se a gente for pensar na cartilha tradicional, né, enfim, do Banco Central, né, de fato tentando impedir uma alta do dólar, isso talvez não fosse muito recomendável nesse momento, né, em que tem muita gente tentando sair e o Banco Central não tem que defender, né, um patamar de câmbio, né. Se ele fizer isso, na verdade, ele talvez até esteja incitando um ataque especulativo. Seria realmente ideal ele deixar isso se acalmar por conta própria, né, e o governo, né, do outro lado, o que deveria fazer de fato é falar menos, né, e provocar menos esse pânico no mercado, que já é hoje um dano bastante profundo. Agora, Bruno, antes dessas declarações em críticas ao Banco Central, de que forma o mercado de câmbio já vinha se comportando? Porque havia uma pressão para a alta do próprio dólar, né? Mas agora veio uma disparada por causa das declarações. De que forma há um componente político, vamos dizer assim, e um componente econômico mesmo para que a moeda americana esteja nessa escalada de alta? Claro, claro. Quando a gente está falando de taxa de câmbio, né, a gente está olhando para duas moedas simultaneamente, né, e nenhuma das duas fica paradinha, quietinha, né? No caso do dólar, né, que é o agente externo, a gente está vendo, né, nos Estados Unidos ainda muita dúvida sobre quando o Banco Central americano vai começar a baixar suas taxas de juros, né? Existe a perspectiva que ele demore para baixar, e com o juro norte-americano num patamar mais alto, né, isso obviamente atrai capital para o dólar, né? Então, nesse sentido, o dólar de fato está mais forte. Existe esse vetor, né, pelo fortalecimento do dólar. Mas, de outro lado, né, quando a gente tem internamente, né, esse discurso por parte do governo de rejeitar, né, em parte, o ajuste fiscal, em dificultar o trabalho do Banco Central em conter a inflação, ele está jogando contra, né? Tudo isso indica que o país mais para frente vai ser mais fraco e não mais forte, né? E isso, lógico, tira valor da moeda doméstica, tira valor do real, e é isso, né, com duas setas para cima, né, com o dólar puxando para um lado, né, e para o real ficando mais fraco, o que a gente vê na prática é essa taxa de câmbio de fato indo para patamares muito altos. E essa taxa de câmbio alta é representada, obviamente, por muitos componentes, mas qual é o dano que isso causa no médio prazo, vamos dizer assim, porque nada é imediato, mas no médio prazo para o cenário econômico aqui do Brasil? Ou seja, fora a crise de confiança, tem também a pressão inflacionária aqui. O que isso pode trazer de dano? Acho que a pressão inflacionária talvez seja o principal risco, né? E ele é um risco a curto, médio prazo, né? E nesse sentido, o Banco Central, sim, deveria impedir a disseminação, né? Caso exista, de fato, uma alta da inflação em função desse pass-through do câmbio. Ele nunca é mensurável, né, de uma forma muito objetiva, mas sim, né, a elevação do dólar, obviamente, provoca aumento de preços domésticos. O que não pode ocorrer é a transmissão, né, de alguns preços se tornando, de fato, num processo inflacionário, né? Esse seria, de fato, o principal risco, né? É uma mudança, né, de preço relativo em relação aos comercializáveis, em relação aos serviços. Enfim,
A inflação, acho que seria de fato o principal problema, uma vez que o Brasil é credor externo, né? A gente não tem mais problema com dívida externa há mais de 20 anos, ficaria restrito de fato à inflação. Bruno Laveira, economista especialista em contas públicas, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite.